Eu tinha comentado com você, meu amor, que seriam 3 vídeos do De Volta para o Natural. Esse é o terceiro vídeo do De Volta para o Natural. Uma série de 3 vídeos que você, se você assistir lá do primeiro vídeo, eu estou falando lá no primeiro vídeo sobre o nosso cérebro e como o nosso cérebro é primitivo e quais são as implicações de nós termos aí um cérebro primitivo agindo hoje em dia onde nem sempre é necessário. Hoje eu quero falar para você 2 coisas. Eu sei que as informações são muitas. Eu sei que nós temos diversas correntes de pensamento na internet falando sobre comportamento, nutrição, exercícios físicos. Então eu quero falar para você hoje 2 coisas que nesses 10 anos eu estudando, 360 graus, conversando com médicos, conversando com nutricionistas, personal trainer, enfim. Nesses 360 graus que eu comento, todos esses profissionais da saudabilidade foram muito importantes para mim. E olha que eu estava bem precisando, viu? Porque, como eu estava dizendo para vocês, lá no primeiro vídeo, o nosso cérebro, ele é um cérebro primitivo e ele quer ser aceito. Não é? Quando você para pensar na origem da palavra abandono, etimologicamente, se você for procurar na raiz da palavra, abandono nada mais é do que estar abandonado, não ter um bando, né? Essa é a origem da palavra abandono. Quando a gente se sente abandonado, é quando a gente não tem um bando. E a gente precisa, desde sempre, viver em bando. Por que o nosso cérebro primitivo, ele nos induz a isso? Porque mais de 95% de toda a existência do ser humano, ele viveu em bando e ele viveu como nômade. Então ele era no reino animal é muito frágil, sozinho, ele sempre foi nômade, então ele sempre caminhou em bando para poder se defender. E para poder pertencer a esse bando, ele normalmente faz imitações. Ele imita para poder ser aceito. Esse é o nosso cérebro primitivo. E isso também explica muito os fenômenos da moda. Agora veja comigo uma coisa. Quando você está exposto a esses fenômenos da moda, de imitação, mas quando isso se refere a usar, por exemplo, um tênis de cada cor, você... Em algum momento você decide usar um tênis, um pé esquerdo roxo e um pé direito verde, né? Porque agora a moda é usar um tênis de cada cor, né? Olha, você tem um direito de querer acompanhar essa tribo, que está usando um tênis de cada cor. Acontece que quando você faz isso, isso não vai necessariamente prejudicar você, não é? Isso não vai necessariamente prejudicar sua saúde. Talvez algumas pessoas não concordem muito com o seu gostar pessoal, gostar do verbo gostar, né? Mas isso não vai afetar a sua saúde imediatamente. Agora, veja bem, quando essa moda começa a entrar nas dietas, quando essa moda começa a entrar na alimentação, aí o resultado já não é o mesmo. Porque quando você começa a ouvir tudo que é tipo de novas tendências, novas ideias a respeito de dieta e de alimentação, eu confesso para você que eu mesmo fiquei bastante confuso. E é por isso que hoje eu trouxe aqui para você 2 formas de tudo que eu aprendi, apenas 2 formas que eu já vou falar já para você quais são essas 2. Eu aprendi, 2 formas de como. Acompanhe esse vídeo que no final eu vou ensinar para você 2 maneiras. Eu falei, eu preciso me localizar. São tantas opiniões, são tantos bons profissionais, com tantas boas ideias, que chega uma hora que eu me sentia meio perdido. Mesmo sendo um expert, mesmo ouvindo esses profissionais maravilhosos, nutricionistas, médicos e etc., personal trainer, influencers e etc., com tantas boas ideias, eu sou o tipo da pessoa que quando pegava uma boa ideia, o que eu fazia? Eu queria testar em mim, e eu testei muitas boas ideias, é verdade. Então, eu aprendi absolutamente de tudo. Então, essas 2 coisas que eu aprendi, para mim, foram o meu balizador. É o que eu vou ensinar para você, que eu fiz comigo e funcionou. Vou falar para você já. Eu fiz comigo e me norteou. Foi o começo para eu conseguir resolver essas questões. E olha aqui, eu precisei botar um ponto para iniciar essa minha jornada. E o ponto que eu resolvi foi o seguinte: faça o que eu fiz. Não só porque os meus vídeos estão lá e vão balizar você,
Mas se você fizer o que eu fiz, por exemplo, você vai começar a construir essas crenças dentro de você e depois você vai levar essas crenças para a sua família. Então, eu incluí na minha rotina, por exemplo, momentos para desenvolver meu cérebro. Então, por exemplo, você tem o smartphone na mão, você tem uma Netflix, você tem aí TV a cabo, você tem no smartphone você tem aí o YouTube, você tem vários canais. E nesses canais, o que eu passei a fazer? Passei a estudar vídeos de médicos com opiniões muito interessantes sobre educação alimentar. Passei a ver documentários na Netflix. Ao invés de ficar maratonando série, passei a assistir documentários sobre, bom, tudo. Veganismo, vegetarianismo, dieta cetogênica, dieta low carb, jejum, comecei a estudar sobre o jejum também. E tudo isso foi me deixando mais forte para eu entender qual é o caminho que eu precisava trilhar, qual é o caminho que eu precisava fazer para que com menos esforço possível, para que algo pudesse se transformar de forma natural, né, que eu pudesse ser mais feliz. Atingir meus objetivos e evitar, né, esses problemas terríveis que estão acontecendo hoje no mundo, né, pessoal. Afinal de contas, nós já estamos aí com mais de 50% das crianças hoje no Brasil acima do peso. Afinal de contas, hoje, o principal problema do brasileiro não é mais a falta de comida. O principal problema do brasileiro é não saber o que comer. O principal problema do brasileiro, como é que a gente sabe disso? Bom, porque se a gente está hoje com epidemia de diabetes, se a gente está com epidemia de gordura no fígado, se a gente está com epidemia de hipertensão, você acha que esses problemas vieram de onde? Vieram dos maus hábitos, da má alimentação, né? E eu confesso com você que eu estava bem precisando, que nesse momento, quando eu estava fazendo isso, hoje você pode olhar para mim, olhar para os meus vídeos lá nas mídias sociais e não linkar muito uma coisa com a outra, mas eu garanto para você, ó, nesse momento em que eu decidi fazer isso, eu estava pesando mais de 15 quilos acima do peso que seria recomendado para mim, eu estava com gordura no fígado, e para você começar com uma pré-diabetes, é rapidinho, imagina, uma pessoa como eu, né, que lidera uma rede de produtos naturais e com problemas de saúde, problemas de gordura no fígado, problema de pré-diabetes ou pressão alta, enfim, né, não é muito legal hoje em dia, né? É ideal que nós possamos ser uns bons representantes daquilo que a gente acredita. Eu acho que isso é importante como líder, sim. E eu precisava mais do que isso, mesmo não sendo médico, não sendo nutricionista, dar caminho para essas pessoas. Eu me achava responsável por isso. Então eu resolvi separar as coisas de uma forma muito simples. Porque por mais que todas essas dietas, inclusive algumas da moda, fossem algumas importantes, no sentido de trazer informações importantes, algumas me pareciam um pouco tendenciosas, outras me pareciam um pouco militâncias, e não era isso que eu estava querendo. O que eu estava querendo era realmente chegar num consenso, chegar num denominador comum, em que eu pudesse falar de uma forma simples para as pessoas que, na realidade, não querem seguir nenhum tipo de movimento cultural, nenhum tipo de militância, nada disso. As pessoas que querem simplesmente melhorar a sua vida, não ficar doente, porque eu vou dizer uma coisa para você, viu, pessoal? Olha, se você acha que produto natural, e as pessoas têm, infelizmente, essa mentalidade, se você acha que produto natural é caro, bom, eu acho que você ainda não experimentou ficar doente ou ter uma doença autoimune. Porque a hora que você descobrir o quão caro é ficar doente, você vai começar a achar produto natural barato. Você vai incluir produto natural na cesta da economia popular. Porque caro mesmo é ficar doente ou refém de laboratórios. Caro mesmo é se sentir atraído por propaganda de farmácia. Isso que é realmente caro. Converse com pessoas, se nunca aconteceu isso com você, converse com pessoas que estão aí com problemas de saúde ou com familiares com problemas de saúde e você vai entender. Então, pessoal, eu dividi em dois. Eu dividi em grupos de alimentos inflamatórios e grupos de alimentos que são desinflamatórios. Simples assim. É isso que eu recomendo para você. Um grupo de alimentos que você conhece e vai saber reconhecer facilmente que esses alimentos inflamarão o seu corpo, trazendo problemas de saúde para você. Aqueles que eu citei. Problemas de doenças autoimunes, gordura no fígado, pré-diabetes, hipertensão. E também, pessoal, uma má disposição de espírito.
Porque a gente é o que a gente come, você já deve ter ouvido isso, né? Então, quanto mais você se inflama, menos disposição de espírito você tem, menos feliz você se sente e maior é a sua tendência a julgar o outro, num sentido de autofrustração, de autoaversão. Então, sim, é isso mesmo. Em outros vídeos meus eu fiz esse comentário também. Aquilo que a gente come quando nos inflama, inflama também o nosso cérebro, porque o nosso cérebro, ele consome boa parte, na realidade ele consome um pouco mais de 20% da energia de tudo aquilo que você obtém. Então se você obtém uma energia inadequada, você vai levar essa energia inadequada para o seu cérebro. Então vamos começar pelos alimentos, os grupos de alimentos que são inflamatórios. Sabe por quê? Porque por mais que você aprenda, eu tenho certeza que você já deve ter lido ou ouvido sobre isso, pelo menos, ou alguém já comentou na sua família, por mais que você aprenda sobre produtos detox, por mais que você aprenda sobre produtos anti-inflamatórios ou desinflamatórios, não sei nem se está certo essa palavra, mas por mais que você aprenda, eu posso aqui falar para você que brócolis é bom, eu posso falar para você que a couve é bom, eu posso falar isso para você, mas na realidade vai ser igual dar uma toalha para uma pessoa que está debaixo do chuveiro. Então a primeira coisa que você tem que fazer é desinflamar. E para desinflamar você tem que entender, você tem que parar de optar por grupos de alimentos que são inflamatórios. Então vamos lá? Toma nota aí, ó. Coisas que você precisa evitar no seu dia a dia, coisas que você precisa evitar no seu final de semana. Então, o primeiro grupo que você precisa evitar, o grupo dos açúcares e tudo aquilo que é derivado de açúcar e todos os seus nomes. Então, por exemplo, o açúcar é o tipo do camarada que tem muitos apelidos. Então, imagina que nem na vida real você não tem o José, não tem o Zezinho, o Zezé, não tem também o Zezão. O açúcar é mais ou menos isso. O açúcar também é chamado de maltodestrina, açúcar invertido, glucose de milho, açúcar refinado, açúcar branco, enfim. Todos os açúcares são comprometedores. Então, se você precisa fazer preparações, escolha um açúcar demerara orgânico, escolha um açúcar mascavo, escolha um adoçante como estévia, faça um balanceamento com eritritol ou xilitol, e você com certeza vai construir coisas na sua casa, ou na hora de escolher produtos que estão prontos, você vai poder fazer escolhas melhores. Então, o primeiro camarada que você precisa prestar atenção é tudo aquilo que começar com açúcar. Principalmente quando você pega um produto, e o primeiro item do produto é açúcar. Por quê? Ou um desses açúcares. Por quê? Quando o primeiro item do produto é açúcar, é porque o que você está comendo é açúcar. E está aí o primeiro produto que você deve evitar. Doces, em geral. Precisa evitar, né? O segundo grande produto, grande inflamador, são os embutidos. São os grandes inflamadores, pessoal. Então, por exemplo, tudo aquilo que é derivado da carne e seus subprodutos industrializados. Tudo aquilo que vem embalado, tudo aquilo que é um subproduto, também conhecido como tudo que sobrou, né? Então, linguiças, salsichas e seus, né, e toda a sua família de embutidos, salames, e, enfim, isso realmente é algo que você precisa prestar muita atenção e evitar na sua vida de uma vez por todas. Muito bem. Se você está se perguntando aí, mas e o hot dog? Mas vamos acabar logo com isso? Faz o seguinte, ó, come esse hot dog lá uma vez por mês e acaba logo com isso, entendeu? Pega lá uma vez por mês, faz o seu dogão, ou vai lá no dogão, come o seu dogão lá uma vez por mês, que você não vai morrer disso não, tá bom? Vamos acabar logo com isso, e é isso. Agora, se você tem como base na sua alimentação, se você faz isso toda semana, se isso para você é um hábito, se o famoso macarrão com charchicha, né, assim, se você tem o hábito do macarrão com charchicha, aí fica difícil, porque aí você já está juntando, né, todos os grupos, né, que é necessário a gente dar um passo atrás. É necessário a gente prestar atenção e sempre que possível evitar. Porque o próximo grupo que eu vou falar é do trigo, é das farinhas brancas. Tudo aquilo que você puder evitar, que vai trigo e seus derivados com farinhas brancas, você deve evitar. Portanto, pães, macarrão e toda essa família de industrializados, você precisa evitar. O famoso miojo, também vamos acabar logo com isso. Vai lá uma vez por mês e coma seu miojo se você gosta disso. Não se esqueça que a fabricação do miojo é altamente industrializada e ali
possuem ingredientes extremamente nocivos à saúde das pessoas. Então, se você talvez comer isso aí uma vez por mês, também talvez não vá te matar. Talvez você tenha comido isso aí 12 vezes no ano, seu organismo, com a segunda parte, que é os itens desinflamatórios, vai ajudar a desinflamar você, tá bom? Qual é o próximo grupo que eu quero falar com você? Os óleos, pessoal. Óleo vegetal. Óleo vegetal, principalmente se for usado para fritura. Fritura, de novo, você gosta da sua coxinha? Tá bom, faça a mesma coisa, acaba logo com isso, coma a sua coxinha de vez em nunca, de vez em quando, mas não que isso não seja o seu café da manhã, que isso não seja o seu hábito semanal, tá bom? Evite óleos vegetais, tá bom? Os óleos vegetais, todos os que você conhece. O de canola, por exemplo, nem um produto é um subproduto, é tipo salsicha, é tipo coisa nenhuma. Você fala, não, salsicha é carne. Aí eu te pergunto, salsicha é carne? Então, pois é, igual o óleo de canola. É óleo, mas eu te pergunto, óleo da onde? Óleo do quê? Né? Então, são produtos que são inventados, né, completamente industrializados. Né? Nem da natureza diretamente são. Então, evite óleos vegetais. Evite frituras, evite açúcares. Olha só, não é uma lista tão grande, não é tão difícil, mas isso vai ser suficiente para desinflamar. E por último, leite. Não interessa se é com lactose ou sem, tá bom, pessoal? Leite integral e também não interessa se é semidesnatado. Se você pode evitar o leite, é necessário evitar. De novo, mas eu gosto de tomar de vez em quando um achocolatado. De novo, pessoal, toma de vez em quando o seu achocolatado, mas isso não pode fazer parte do seu café da manhã como rotina alimentar. Combinado? Existem alternativas, sim. Para tudo isso que a gente falou, existem alternativas. Com certeza existem. Vamos olhar por isso e você aprenderá, sim, a, com o mesmo orçamento, comer melhor, evitando coisas que são totalmente desnecessárias. Agora, pessoal, eu falei para vocês sobre os inflamatórios, porque é necessário você parar. Você precisa parar de se inflamar primeiro. Agora, por outro lado, você consegue também se desinflamar usando cada vez mais azeite, margarina, manteiga no lugar de margarina, banha de porco também é saudável, manteigas ghee também são saudáveis. O que mais? Você pode usar isso no lugar dos óleos vegetais. Evita a fritura. O pessoal tem usado muito air fryer. Air fryer é uma boa opção se você também não usar isso com muita frequência. A air fryer também tem os seus problemas porque também acelera a oxidação de alguns óleos, de algumas proteínas, então, de alguns carboidratos também. Então você precisa entender que tudo na vida precisa ter um equilíbrio. Peixe, pessoal, peixe tem ômega 3. Se você não tem problema, se você não tem alergia com peixe, peixe é um bom produto para você consumir. Sardinhas, atum, é muito bom para você consumir também. Tudo com moderação. É uma coisa que você aprende, por exemplo, com o pessoal do vegetarianismo, que lançou o Segunda Sem Carne. Olha que legal esse movimento, Segunda Sem Carne. Será que você não consegue ficar sem carne pelo menos uma vez por semana? Pode ser um começo para você. É bom para você atingir esse equilíbrio. Lembra do começo dos meus vídeos, quando eu falei que nós éramos 95% da nossa existência como civilização, como espécie humana, 95% nós éramos seres tribais e que eram sempre migratórios. A gente estava sempre comendo coisas diferentes. Isso acontecia realmente. Foi o fenômeno mais recente, com menos de 5% da nossa existência, é o fenômeno quando a gente se liga à terra, quando a gente se fixa na terra e começa com a agricultura e a gente começa a comer mais em ciclos e comer grandes quantidades das mesmas coisas. Né? Então, não se esqueça que rotacionar aquilo que você come é importante porque está no nosso DNA esse tipo de comportamento. Porque nós éramos seres migratórios, né? Nós andávamos. E foi assim que nós acabamos colonizando todo o planeta. Recentemente, de 500 anos para cá, por exemplo, é que nós temos os fenômenos das grandes navegações e vindo para o suposto mundo novo, não é? Esse é um exemplo para vocês, mas isso acontece há milênios, pessoal. Nós sempre fomos seres migratórios. Então, para encerrar, eu tenho uma pergunta para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que essa falta de bons hábitos? Por que isso acontece com você? Olha só, o ciclo vicioso que muitas vezes a gente se prende. Né? Muitas vezes, pessoal, a falta de bons hábitos já vem de uma falta de boas escolhas, que vem de uma falta de disciplina. Né?
E essa falta de bons hábitos vai levando a consequências na nossa saúde. A primeira delas é a frustração com os nossos objetivos. Primeiramente, de autoestima, por exemplo. Segundo, começa a levar a um perigoso sentimento de autoaversão. E aí eu te pergunto, uma pessoa que chega num nível e dispara um sentimento de autoaversão, a partir desse momento, por que eu faria boas escolhas? A partir do momento que eu já cheguei num nível em que eu não tenho disciplina para fazer escolhas corretas, significa que, supostamente, eu não goste tanto assim de mim. Ora, se eu não gosto tanto assim de mim, por que eu vou fazer boas escolhas para me beneficiar? Esse sentimento de autoaversão, a hora que eu atinjo esse sentimento de autoaversão, é onde as primeiras doenças começam a aparecer. Desânimo, maus pensamentos, gordura no fígado, pré-diabetes ou diabetes, do tipo 2 principalmente, hipertensão, entre outras coisas, né, pessoal? Sobrepeso, né, entre as demais características, e aí depende aí da saúde de cada um, né? Então, quando eu chego nesse sentimento de autoaversão, eu começo a fazer más escolhas de forma cíclica, de uma forma que quase que autopunitiva. Como é que eu faço para parar com esse sentimento? É uma das questões mais importantes da atualidade. Que tal tirar um pouquinho do foco de si mesmo? Que tal voltar a servir as pessoas? Que tal começar a fazer boas escolhas? Mais vegetais, mais legumes, mais fibras, mais água, mais fruta, menos suco de fruta preparado e mais fruta de verdade em pequenas quantidades e todos os dias. Que tal adequar o meu paladar a fazer preparações sem açúcar e começar a me forçar a fazer boas escolhas, porque eu tenho nobres motivos. Por exemplo, eu tenho filhos ou pais para ajudar, colegas de trabalho, ou eu tenho grandes missões ainda na vida e que eu não vou conseguir sem saúde. Existe muito conteúdo na internet, na Netflix, na televisão, mas veja, qualquer pessoa hoje em dia consegue dizer frases motivacionais ou ativacionais, qualquer pessoa hoje em dia consegue entregar qualquer conteúdo que ela tenha decorado ou lido num teleprompter. Eu não estou fazendo isso, eu estou experimentando a vida, estou trazendo para a minha vida, testando em mim as coisas e dizendo para você, olha, eu testei tudo isso, posso afirmar para você o que funciona e o que não funciona. Quando eu faço esse tipo de apresentação, quando eu venho trazer esse tipo de conteúdo para você, a minha intenção é que eu consiga cumprir minha missão. A minha intenção é que eu consiga trazer você para o lado de cá. E olha, assim, posso garantir uma coisa para você. A hora que você consegue passar para o lado de cá, vai ser tão difícil voltar para o lado de lá. Vai ser tão difícil. Então eu peço a você que se dê uma chance. Assim como eu tive, eu me dei uma segunda chance. E olha, assim, de repente eu posso até entender, né, todos os seus desafios. Eu sei que pode parecer que eu agora que estou chegando nos meus... nas minhas conquistas, pode parecer para você que eu posso estar querendo dizer que isso é fácil de fazer, eu queria que você soubesse, não foi fácil para mim. E muitas vezes também, em alguns momentos, pensei em desistir, mas a beleza de tudo que eu estou ensinando para você é que se você colocar em ação, se você realmente fizer, você vai realmente se transformar numa versão incrível de si mesmo, vai poder ter muito mais ânimo e ajudar as pessoas, vai ser invadido, você vai ser invadida, minha amiga, o meu amigo, por um sentimento muito bom, e é isso que eu desejo para você. Que você olhe para a sua vida, toma conta da sua vida, não se esqueça, no final de tudo, eu sei que todos nós vamos morrer, mas a gente precisa fazer o melhor possível para a gente ter a melhor existência possível, e que você consiga passar por essa existência e chegar no final da vida, olhar para trás, contando a sua segunda história. A primeira história é aquela que você passou e a segunda é aquela que você pode contar para os outros, né? E que no mínimo, se você não tem filhos ou se você não tem pais, que você sirva de inspiração para muitas pessoas. Não se esqueça. Tomar conta da sua vida significa, no final de tudo,
eu acredito que Deus não vai perguntar sobre outras pessoas para você. Deus só quer saber sobre você, Deus só vai perguntar sobre você. Então, é nesse sentido que eu falo para você. Toma conta da sua vida, vá fazer sua obrigação. Ao fazer sua obrigação, você vai inspirar muitas pessoas nesse caminho, tá bom? Muitas pessoas que gostam de você, que se espelham em você, que se inspiram em você, serão inspiradas por essa sua nova versão. Beleza? Não se esqueça, ó. Quanto mais para dentro, mais para cima. Seja indesistível. Valeu.